Olá, o deputado Glauber Coelho é o convidado de hoje do Ação Parlamentar. O deputado Glauber Coelho é do PR e segundo secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa e presidente da frente parlamentar que verifica investimentos na área da saúde. Correto? Corretíssimo. É um prazer ter o senhor aqui, deputado. O prazer é todo meu. Me conta quais são as ações dessa frente. Quais as últimas ações? O senhor visitou quantos municípios? Olha, Aida, a frente parlamentar ela é uma frente muito ampla, né? É uma frente que tem o foco, um objetivo de realizarmos um diagnóstico da saúde de norte a sul, de leste a oeste do Estado do Espírito Santo. Mas o trabalho que nós realizamos é um trabalho de campo, é um trabalho in loco que é feito em cada município. Ou seja, nós saímos das quatro paredes de uma comissão ou de uma frente parlamentar e nós estamos percorrendo todos os municípios do Estado do Espírito Santo para conversar com as pessoas, para ouvir as pessoas em relação aos problemas, às angústias, às dificuldades que as mesmas encontram lá no seu município. É muito fácil, nós aqui da Assembleia fazemos solicitações por escrito, encaminhamos aos prefeitos, aos vereadores, aos secretários municipais de saúde e recebemos essa informação aqui. É isso que a gente não quer. O que nós queremos é colher essas informações lá onde o problema acontece. E através desse diagnóstico, nós vamos, no final do ano, nós vamos propor uma audiência pública, que nós vamos mostrar, de um lado, a situação da saúde no Estado do Espírito Santo e, concomitante a isso, paralelo a isso, nós vamos apontar caminhos, apontar soluções para que nós possamos melhorar, facilitar o acesso da saúde do povo capixaba. Quantos municípios o senhor já percorreu? Olha, eu creio que aproximadamente uns 40 municípios. A gente está no campo, podemos dizer assim, há 5 meses, né? 5 meses de trabalho, de deslocamento, de conversações, de colhimento de dados, de informações. Tem sido extremamente profícuo, extremamente produtivo, salutar este contato com autoridades políticas, autoridades militares, autoridades eclesiásticas e principalmente a população. O nosso foco é trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, a Frente Parlamentar com esse foco, Frente Parlamentar de Apoio à Saúde. Então, ainda dentro deste tema de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o senhor também trabalha em favor da Defensoria Pública. Foi por sugestão sua que foi criada a Defensoria Pública itinerante? Olha, Ida, é um projeto pioneiro no Brasil. Mais uma vez, o Estado do Espírito Santo dá um passo importante na diversificação, na criatividade de assistência à população. Ou seja, não são todos os municípios do Estado do Espírito Santo, quiçá a maioria, que possuem a Defensoria Pública lá. A grande maioria não tem Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, ela exerce um papel preponderante, um papel extremamente importante de acesso em questões jurídicas para a população de baixa renda, para as pessoas pobres, para as pessoas humildes, para as pessoas simples. Nós propomos... A gente tem que explicar para o nosso telespectador para ele entender. Claro. Quem não tem como pagar um advogado pode recorrer... Sem sombra de dúvidas. Mas nos municípios pode recorrer à Defensoria. A Defensoria Pública. Mas nos municípios do interior do Estado, poucos têm unidade, né? Não tem unidade da Defensoria. A grande maioria não tem. Por isso que nós tivemos a ideia, a iniciativa de sugerir, recomendar a Defensoria Pública Estadual, né, em parceria conosco, em parceria com os próprios municípios, para que eles se deslocassem lá para o município e que eles fizessem o atendimento lá. Ou seja, já passamos por Guaçuí, já passamos por Muqui, já passamos por Atílio Vivaco, por Divino de São Lourenço, ou seja, todas as questões jurídicas na área de família, na área civil, na área criminal, enfim, na área de sucessão familiar, na área de agricultura. O trabalho tem sido espetacular e o resultado ele não poderia ser outro a não ser a satisfação das pessoas. Ou seja, a Defensoria Pública dá o pontapé inicial, acompanha o processo até o fim do julgamento. Ou seja, não é só o início. Tem o início, tem o meio e tem o fim. Nós estaremos ainda esse mês lá no município de Mimoso do Sul, iremos passar também pelo município de Dores do Rio Preto no próximo mês. Ou seja, é um grande mutirão.
É um grande e importante deslocamento que a Defensoria Pública Estadual, e quero aproveitar o ensejo, a oportunidade de publicamente agradecer o doutor Gilmar, né, e os outros defensores pela sensibilidade de participarem dessa ideia que disse agora há pouco, inédita, pioneira no Brasil. Perfeito. E o senhor também luta pela autonomia da Defensoria, mais verbas e mais defensores. Não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente. Hoje, para você e para o nosso telespectador ter uma ideia, a cada 11 dias nós perdemos um defensor público aqui no nosso estado. Por quê, deputado? Para vocês terem uma ideia, o piso salarial inicial de um defensor público gira em torno de R$ 6.800 a R$ 7.000. A média nacional para defensor de início de carreira é de R$ 15.000. Ou seja, a grande maioria faz opções por processos de escolha de defensores em outros estados, né, fazem opções por outros serviços que têm uma remuneração mais significativa do que aqui no nosso estado. Faz concurso para promotor, para juiz e larga a defensoria. Juiz e deixa a defensoria de lado. Mas é importante salientar de que o nosso governo, o governo ao qual nós fazemos parte, inclusive da base do governo aqui na Assembleia, do nosso governador Renato Casagrande, tem colocado como prioridade a questão social, o foco social, o desenvolvimento regional equilibrado. Com essa prioridade, entendo eu que defensoria pública é social. Tem que ser incluído também como prioridade. Por isso, nosso sentimento e a nossa perspectiva, acima de tudo, a nossa esperança, é de que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, né, ainda no mandato de Renato Casagrande, terá uma estrutura física melhor, terá uma condição salarial melhor, ou seja, avanços já tivemos, mas nós não podemos parar por aí, temos que avançar ainda mais. Ainda dentro do tema qualidade, que parece ser a grande bandeira do seu mandato, que é buscar qualidade. Em todos os sentidos, o senhor é defensor da instituição pública de ensino superior. O senhor levou uma audiência lá para o sul do estado, foi proponente de uma audiência pública. É verdade. Eu sou um parceiro do deputado Roberto Carlos, que preside, né, a Frente Parlamentar de Apoio a criação de uma instituição estadual de ensino, ou seja, não está bem definido ainda se vai ser uma universidade ou se vai ser uma faculdade, mas o que for, precisamos que exista isso, precisamos que isso saia da retórica, saia da teoria, saia do papel para a prática. Nós queremos o resultado disso, só que nós queremos ir muito mais além, e muito mais longe. Uma instituição dessa ela não pode ficar instalada somente na Grande Vitória. Nós temos que descentralizar, nós temos que levar esse investimento público na área educacional para o norte do estado e para o sul do estado. Por isso que tomei a iniciativa, em parceria com o deputado Roberto Carlos, em realizarmos lá em Cachoeiro de Itapemirim, abrangendo aos 30 municípios da região sul, uma audiência pública para discutir a implantação dessa instituição pública estadual lá na nossa região lá. Ou seja, nós somos a favor, nós defendemos isso, mas nós estamos lutando com todas as nossas forças para que tão logo isso se transforme em realidade, mas que tenha um braço concreto dessa instituição lá na nossa região sul, que eu tenho certeza que vai abranger aos 30 municípios, claro que analisando, né, o foco de cada região, a potencialidade de cada região, a dinâmica de cada município, né, as peculiaridades de cada município, Litorânea Sul, Polo Cachoeiro, Expandida Sul, Caparaó. Então isso tem que ser feito com muito critério, com muito zelo, com muito equilíbrio, mas nós não podemos sair do foco. A Grande Vitória, por si só, não pode ter somente essa instituição pública estadual. O norte tem que ter um braço dela e da mesma forma a região sul do estado. É isso que a gente está lutando. Inclusive a região sul hoje ela está bem industrializada, né? E muito. Demandando mão de obra. Claro, até porque até o ano de 2025, pelas informações que nós temos, de todo o investimento de ordem pública e de ordem privada que serão realizados, ofertados no nosso estado, 52% serão canalizados, direcionados para a região sul.
Ou seja, é mais emprego que vai ser gerado, é mais demanda na área da saúde, é mais demanda na área educacional, é mais demanda na área de infraestrutura urbana, na área de segurança pública, ou seja, grandes, vultuosos investimentos irão acontecer. E não existe um indutor maior de crescimento do que a educação. É por isso que nós estamos lutando com muita veemência, com muito desejo, um braço, apenas um braço, dessa instituição lá para a nossa região sul do estado do Espírito Santo. Perfeito. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a questão dos Correios. Todo esse desenvolvimento na região sul carece de serviços também de qualidade. E há problemas com relação à entrega de correspondências no sul. Verdade. O senhor fez uma audiência para debater esse problema. Olha, Ida, desde quando eu fui vereador lá em Cachoeiro de Itapemirim, no meu primeiro mandato, eu sempre ouvi reclamação da população. Ah, que a minha correspondência foi desviada. Ah, que a correspondência não chega lá em casa. Ah, que a correspondência chega atrasada. Desde o meu primeiro mandato de vereador. Eu tive a oportunidade, agora, enquanto deputado, né, de ter um relacionamento com a direção geral, direção estadual da instituição Correios aqui no nosso estado. Fizemos a parceria com o deputado Dari Pagung, realizamos uma audiência pública lá em Cachoeiro e outra lá em Guaçuí, para atingir a região do Caparaó. Só que, para ouvir os dois lados, nós temos que ouvir os dois lados, temos que colocar numa balança e ouvir os dois lados. Por que a correspondência não está chegando no dia certo? Por que a correspondência está chegando atrasada? Por que correspondências estão sendo desviadas? Nós ouvimos inúmeras reclamações da população, de associações de moradores, de representantes de igrejas católicas e evangélicas, mas, de igual forma, ouvimos as ponderações do Correio. Ou seja, existem lugares que os carteiros não conseguem chegar. Existem lugares que a mesma casa tem 6 números. 6 números. Ou seja, 6 números. A instituição Correios, interessante isso, né? Recebeu recentemente, né? E está recebendo uma quantidade maior de profissionais para trabalhar na entrega de correspondências. Ou seja, foi espetacular, porque os dois lados puderam se encontrar. E nós podemos, na época, proporcionar esse encontro. Ou seja, nós somos como se fosse um juiz, ouvindo os dois lados. Né? Eles fizeram contatos, pegaram telefones, outras reuniões foram desencadeadas mediante a essa audiência pública que ora realizamos. Realizamos 2, uma em Cachoeiro, para atender os municípios lá da região sul mesmo, da região litorânea sul, expandida Cachoeiro, Polo Cachoeiro, e outra lá em Guaçuí, para atender a região do Caparaó. Ou seja, foi muito, muito produtivo, foi muito proveitoso, foi muito salutar e é mais uma preocupação que a gente tem para poder facilitar o acesso, para poder discutir menos e realizar mais. É isso que a gente tem trabalhado ao longo desses últimos meses aqui nessa Casa de Leis. Tá bom, deputado. Nós vamos para um breve intervalo, a Ação Parlamentar volta já. Olá, voltamos com uma ação parlamentar. Nós estamos conversando hoje com o deputado Glauber Coelho, do PR, e nós já falamos um pouquinho sobre o trabalho dele em defesa de uma instituição pública de ensino superior, da Defensoria Pública e das ações que o senhor preside, a Frente Parlamentar que verifica investimentos na saúde, das ações da Frente Parlamentar. Neste segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida. O senhor, me parece, está lutando pela vida e uma de suas ações é a criação das coordenadorias municipais da Defesa Civil. Tem municípios nesse estado que não têm Defesa Civil, deputado? A maioria. E é um assunto que eu digo para você, Aida, e para o nosso amigo telespectador, que eu conheço isso em gênero, em número e grau. Eu já vivi isso, já senti isso na pele. Eu já tive a oportunidade em assumir essa função tão importante e tão nobre, que é de ser um secretário municipal de defesa civil. Ou seja, eu senti, vivi isso na pele, principalmente no momento de turbulência. O rio subindo, o morro desmoronando,
casa caindo, chuva, 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 e pessoas desabrigadas, pessoas desalojadas, e eu vivi isso lá no meu município, lá no município de Cachoeiro de Itapemirim. E agora, como deputado estadual, eu fiz isso através de indicação, promovi uma audiência pública envolvendo o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros no Estado do Espírito Santo, Defesa Civil no Estado do Espírito Santo, Governo do Estado, representatividade dos 78 municípios estavam presentes aqui, e nós discutimos uma lei que torna obrigatório, não faculta, torna obrigatório a Constituição, e aí o nome, no meu caso, é indiferente. Pode ser Defesa Civil Municipal, pode ser Coordenadoria de Defesa Civil, o importante é que tenha, o importante é que tenha. Eu não posso, e nós não podemos admitir mais, amadorismo na Defesa Civil. Todo período eleitoral, entra prefeito, muda a Defesa Civil, sai prefeito, muda a Defesa Civil, e não tem profissional que conhece a área, preparado, que tenha know-how, que tenha conhecimento para lidar com esse tipo de enfrentamento. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, os homens públicos eles fazem o quê? Eu vou colocar lá na Defesa Civil aquele presidente de associação que me ajudou lá no período eleitoral e eu vou dar um empreguinho para ele e coloca ali. Aí chega o período de chuva, ele que é uma boa pessoa, mas não tem conhecimento de causa, é zero, é amador para lidar com esse tipo de enfrentamento. Ou seja, nós, após essa audiência pública, elaboramos um projeto de lei, não dei entrada aqui por causa do vício de iniciativa, mas eu fiz uma indicação, realizamos a audiência e entreguei pessoalmente ao governador, ao chefe da Casa Civil, e ontem à noite eu estive com o secretário de Segurança Pública pedindo para que ele agilizasse isso. Ou seja, esse projeto de lei, no resumo dele, ele está obrigando a todos os municípios que possam melhorar, e quem não tem, que passem a ter uma estrutura sólida, consolidada, com profissionais da área, acima de tudo concursado, que não sejam cargos comissionados, que sejam concursados para lidar com esse tipo de assunto. Ou seja, sai governo, entra governo, a Defesa Civil está lá. A estrutura está mantida. E a Defesa Civil vem e pode fazer um trabalho a curto, a médio e longo prazo, sabe? Um trabalho de averiguação de encosta, de prevenção, ou seja, um planejamento estratégico. Então essa é a minha intenção. Ou seja, os governos municipais, eles não podem mais lidar com esse tipo de assunto de uma forma política, acima de tudo, amadora. Nós estamos lidando com vidas de pessoas. Nós temos acompanhado o que tem acontecido no Brasil todo o período de chuva. Catástrofe atrás de catástrofe. Nós temos que estar preparados para isso. Para na hora que ela chegar, na hora que o período de chuva chegar, o período de cheia dos rios chegarem, nós tenhamos uma estrutura própria, pronta para suportar esse fardo. Nós não podemos exigir ao extremo da Defesa Civil do Estado do Espírito Santo. Nós não podemos ser, como eu vou te dizer, nós não podemos exigir ao extremo que o Corpo de Bombeiros faça o papel que a Defesa Civil Municipal tem que fazer. O Corpo de Bombeiro está lá para dar suporte, para ajudar, para incentivar, mas tem que existir as defesas civis a nível municipal. Isso é trabalho de formiguinha, né? Tem que ser um trabalho de formiguinha. No seu município, detectando os E aí a gente consegue ir muito, Aida, muito, amenizar o sofrimento da população. Muito. É só deixar o amadorismo de lado e sermos profissionais. E ser profissional é isso. Através de projeto de lei, eu estou obrigando o município a instituir uma coordenadoria ou uma defesa civil municipal, mas que tenham ali profissionais de conduta ilibada e que conheçam desse tipo de problema para que o enfrentamento possa ficar mais fácil, mais rápido, mais ágil, sobretudo com respeito às pessoas, mas com conhecimento de causa para dar resolutividade aos problemas. Isso aí, vamos torcer para que todos se sensibilizem, né? É por aí. Deputado, o senhor apresentou um projeto de lei tornando obrigatório o uso de pulseira eletrônica em hospital. Inclusive, está muito em evidência hoje esta problemática envolvendo
a equipe de enfermagem, enfermeiros e técnicos nos hospitais. Verdade. E os erros graves, né, que levam a mutilações e mortes. Este projeto da sua pulseirinha, como é que é? Pode ajudar em que sentido? Bom, em primeiro lugar, é bom a gente deixar uma coisa muito clara. Em todas as áreas, na minha, na sua, na classe de enfermagem, em todas as áreas, existem bons profissionais e profissionais ruins, né? E na área de enfermagem, na área de técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e também na classe médica. Então esse é um problema muito grave que nós temos encontrado e enfrentado, o Brasil enfrenta isso. E por isso a nossa iniciativa de apresentar um projeto de lei obrigando, por força de lei, aos hospitais públicos, aos hospitais filantrópicos e aos hospitais particulares de usarem uma pulseirinha no seu braço. O que isso quer dizer, usar uma pulseirinha aqui no braço, os pacientes usarem essa pulseirinha? Em primeiro lugar, você consegue economizar 25% com gasto de medicamento. Como, deputado? Gasto de medicamento, erro de medicamento, só com a quantidade de erros que acontecem hoje na hora da aplicação e na hora da aquisição em quantidade. Se você tiver uma pulseirinha dessa que controla isso... Como é que funciona? É uma pulseirinha que fica no braço do paciente e aqui tem um código de barras. E nesse código de barras tem todas as informações, o nome do paciente, idade, endereço, telefone, o médico que está atendendo, os horários de aplicação de medicamento, ou seja, é um raio-x da vida da pessoa. Se você tem um raio-x, qualquer despercebido que está assim, no horário de troca de trabalho, chega ali, passa uma maquininha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso nessa hora. Só lê o código de barra. Só com isso você consegue economizar 25% com medicamento. Só que não para por aí. Quantas crianças e a mídia nacional, por que não falar a mídia mundial, tem divulgado à torta direito o volume de crianças que são sequestradas nos hospitais? Com código de barra, com a pulseirinha, essas crianças só podem sair do hospital na hora que tiverem autorização legal. Ou seja, você inibe, você aniquila e combate o sequestro de criança. Mas não para por aí. Quantas pessoas nos grandes hospitais, cito como exemplo, estão lá no primeiro pavimento, melhora um pouquinho, mas continua internado, vai lá no segundo pavimento, na ala tal, vê uma bolsa ali, vai na bolsa e pega a bolsa, volta para o seu pavimento, depois vai embora e ninguém sabe quem roubou. Para a pessoa, para o paciente, sair do pavimento A, isso tem que dar como exemplo para as pessoas poderem entender. Sai do pavimento A para ir no pavimento B, tem que fazer a leitura no código de barras. Ninguém pode sair aleatoriamente. Então é mais um controle que você tem. Isso. Para por aí? Não, não para por aí. A quantidade de erros médicos que acontecem hoje no Brasil. Cito vários exemplos de médicos que tinham que fazer a cirurgia no joelho direito, fizeram a cirurgia no joelho esquerdo. Ou seja, erros gravíssimos, erros amadores, que com a simples pulseirinha você consegue ter o controle disso tudo. Ou seja, é um projeto muito importante, que vai reduzir custo, vai reduzir gasto e, acima de tudo, vai dar segurança, não somente para a instituição hospitalar, mas principalmente para os nossos pacientes. Para o próprio paciente, né? Isso aí, próprio paciente. Me fala um pouquinho, então, agora, deputado, sobre esse trabalho que o senhor vem fazendo para reduzir ICMS para pescadores, aquicultores. Me fala aí dessa ingerência. O senhor foi um dos articuladores junto ao governo do Estado, né? Verdade. Eu fui um dos parceiros, junto com o presidente da Comissão de Agricultura dessa casa, meu querido amigo, o deputado Ataíde Armani, e a gente não tem medido esforços para que isso pudesse se transformar em realidade. Desde o início do ano, nós abraçamos algumas causas, não somente essa, ou seja, o setor de cooperativas de laticínios aqui do nosso estado, tiveram drasticamente o seu imposto reduzido. Isso foi uma conquista nossa. Né? O setor de moageiros, que é um dos braços, é um dos segmentos do mármore e do granito, tiveram drasticamente o seu tributo, o seu ICMS reduzido. E a grande conquista agora foi o setor pesqueiro. Ou seja, nos três segmentos, a grande intenção é de nós turbinarmos essa economia.
O governo tem falado que vai lutar pelo desenvolvimento regional equilibrado. Vai falar e tem feito isso. Ou seja, quando o governo faz esse discurso e toma essa atitude, automaticamente ele está fortalecendo a economia do interior do Estado do Espírito Santo. Do Estado do Espírito Santo, do litoral do Estado do Espírito Santo. Com isso a gente consegue gerar mais emprego e automaticamente dá condição para que essas empresas possam competir no mercado, que já é extremamente competitivo. Ou seja, nós temos um litoral capixaba espetacular, belíssimo de paisagens, de belezas naturais, mas aproximadamente 50 mil pessoas vivem da atividade pesqueira. E o que é que estava acontecendo? Os municípios vizinhos do Estado do Espírito Santo, né, davam uma condição mais favorável, proporcionavam uma diferenciação no tributo, no ICMS, que aquilo que nós pescamos aqui até então, o Estado não tinha condição de competir no mercado. E quando o Estado não tem condição de competir no mercado, o que vai acontecendo? Vai refletindo aqui no setor pesqueiro do nosso estado aqui. As famílias vão arrecadando menos, vão ficando mais desmotivadas, não vão tendo espaço, condição e local para vender o seu produto. Ou seja, o governo do estado toma uma medida certa, uma medida honrosa, valorizando o capixaba, prestigiando aqueles segmentos que precisam de um incentivo, precisam de uma turbinada, tá, do nosso governo. Então eu quero parabenizar o nosso governador pela sensibilidade que tem de homem público, que conhece os problemas do Estado. Eu quero me congratular com meu amigo, presidente da Comissão de Agricultura, o deputado Ataíde Armani. Eu dei minha pequena parcela de contribuição, mas ela foi pequena, mas valeu a pena. E nós estamos aí abraçando essa causa também. Obrigada, deputado. Prazer. O Ação Parlamentar fica por aqui. Até breve, na próxima edição.